A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de como compreendermos e entendermos melhor a palavra de Deus. Falamos em outro vídeo sobre o contexto geral, falamos sobre a perícope e também falamos o contexto do momento em que está envolvendo toda a situação a qual aquele versículo, aquele texto está sendo inserido. É interessante também, meus irmãos, na compreensão da palavra de Deus, nós compreendermos e entendermos o significado das palavras. Mas é interessante que nós devemos entender o significado das palavras não dentro do nosso contexto, não dentro da nossa cultura, mas entendermos aquela palavra dentro da cultura a qual ela foi escrita. É interessante também falarmos que, embora uma mesma palavra ela se repita por várias vezes na Bíblia Sagrada, mas ela não representa, não significa a mesma coisa. Por exemplo, a respeito da palavra fé. Quando nós olhamos a palavra fé, principalmente no Novo Testamento, ela vai ter várias conotações. Então, fé é no sentido de fé, de crer, de acreditar em Deus, no sacrifício de Jesus. Fé para a salvação, Efésios 2:8. Então, aquela fé é uma fé salvífica, é uma fé para a salvação. Mas nós vamos perceber também que existe a fé no sentido de fé como dom. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre o dom da fé. É a pessoa que tem o dom da fé em crer no sobrenatural. Logo, quem tem o dom da fé também tem o dom de curar. Por quê? Porque a pessoa que está exercendo o dom de curar, logo ela tem também o dom da fé. E esse dom da fé não é a fé salvífica, mas é a fé no sentido de dom, no crer, no poder sobrenatural de Deus. Existe também a fé que vai aparecer em Gálatas capítulo 5 e no versículo 22, como fruto do Espírito. Fé ali é fruto do Espírito que tem a conotação de fidelidade, de lealdade, de perseverança. Dentro do Novo Testamento também vamos ver que, por exemplo, quando a expressão diz, e muitos obedeciam à fé, permanecei firmes na fé, esta fé se refere à caminhada cristã, ao Evangelho. Então, permanecer na fé, caminhar na fé, obedecer na fé, está ligada ao Evangelho, à vida cristã. Então, isso é apenas um exemplo. Algo interessante também que nós devemos entender, que eu falei agora há pouco, a respeito de entendermos a palavra, não dentro do nosso contexto, mas do contexto daquela época. Algo muito interessante é sobre o verbo comunicar. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, vai dizer que nós devemos comunicar com os santos nas vossas necessidades. E muitas das vezes nós falamos assim na igreja: irmãos, eu quero pedir oração para os irmãos a respeito de algo que está acontecendo comigo, porque a Bíblia diz, comunicai com os santos nas vossas necessidades. Está escrito na Bíblia, irmãos. Então, eu estou pedindo aos irmãos que me ajudem em oração, estou comunicando. Mas tem um detalhe, a palavra comunicar, no entendimento do Novo Testamento, entendimento bíblico, comunicar ali não é o ato de falar, de dialogar, de comunicar, de falar, de dizer a uma necessidade. Comunicar ali é repartir, é um ato de liberalidade. Então, quando Paulo está dizendo comunicai com os santos as vossas necessidades, não é eu contar as minhas necessidades aos irmãos, mas é eu repartir o que eu tenho para ajudar os irmãos nas suas necessidades. Está vendo como que muda completamente? É claro, é bíblico nós pedirmos oração, nós orarmos uns pelos outros? É bíblico. Mas não podemos pegar este texto, esse versículo, e dizer que o versículo está falando isso, sendo que na verdade não está. Em Hebreus vai dizer que a comunicação é um dos tais sacrifícios que Deus se agrada.
Mas não é a comunicação um ato de verbalizar palavras, de dialogar, mas é comunicação no sentido de repartir. Quando você pegar atualizado, como eu já falei no outro vídeo, a Almeida Revista Atualizada, a NVI, a King James, você vai perceber que essa palavra comunicar não vai aparecer, mas vai aparecer repartir. É algo muito interessante nós entendermos as palavras não dentro do nosso contexto, mas dentro do contexto daquela época. A mesma coisa vai acontecer quando nós lermos, por exemplo, a palavra filho. Quando nós pegamos ali a genealogia de Jesus, ou outras genealogias, vai falar, e fulano filho de Cicrano, e fulano filho de Cicrano, filho de Bertano. Esse filho não é descendente direto de pai que passa o seu DNA para o seu filho, mas filho ali tem o sentido de descendência. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vamos ali ver Belsazar, né? E Daniel vai dizer, teu pai Nabucodonosor. Na verdade, quando nós pegamos ali, vamos perceber que Nabucodonosor era avô de Belsazar. Então, filho não é filho de pai, filho, mas filho ali, sentido de descendência. É algo muito interessante também nós entendermos. A respeito, por exemplo, da palavra mundo, né? Quando nós olhamos a palavra mundo, vai ver que existe o mundo universo. Os céus, a terra, os astros, os cometas, tudo que contém o mundo como no sentido de universo. O planeta Terra que Deus criou. Mas em outras vezes vai aparecer mundo no sentido de humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o mundo ali é a humanidade, todos os homens. Também vai aparecer em primeira carta de João, filhinhos, não ameis o mundo. Mas que mundo é esse? É o mundo universo ou o mundo das pessoas? Nenhum dos dois. O mundo ali é o sistema pecaminoso, corrompido por Satanás. Então o mundo, sentido de universo, planeta Terra, tem um mundo a quais são as pessoas, a humanidade, e o mundo no sentido que é o sistema pecaminoso, mundano ou demoníaco, é todo o sistema da cultura, da política, da finança e tantas outras coisas que Satanás rege, infelizmente, nos nossos dias. Então esse é o sentido de nós não amarmos o mundo, não amarmos o sistema que está dominado por Satanás. Algo interessante também é a respeito, por exemplo, das simbologias. Quando nós vemos lá, por exemplo, os cães, vai dizer que os cães não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, em Apocalipse. Mas os cães, cachorros, você ler a Bíblia, Paulo vai chamar, por exemplo, que os cães são os falsos obreiros. Entendeu? Então ali os cães não são os cães animais, mas são os cães que são os falsos obreiros. O apóstolo Pedro também falou a respeito disso, sobre os cães que voltam ao próprio vômito, que são os falsos profetas que acabam se desviando da verdade e voltando aos seus atos pecaminosos. Então cães ali tem um sentido de pessoa. O cão também era considerado um animal devorador, né? Quando nós lemos Mateus capítulo 7, fala assim, não lanceis as vossas pérolas aos porcos, né? E também nem as preciosidades aos cães, porque senão voltarão contra vós para vos devorar. Então o que está querendo dizer ali? Sobre a ferocidade do cão. Então, poder destrutivo. Então, o falso profeta, o mau obreiro, ele tem esse poder destrutivo, né? De destruir, né? Ou de tentar destruir com falsos ensinos a igreja de Jesus Cristo, a doutrina bíblica. É interessante também nós entendermos quando a Bíblia fala, por exemplo, que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, né? Então o Espírito Santo não é uma pomba, ele desceu em forma corpórea de uma pomba, ali representando a simplicidade, a pureza. Quando a Bíblia vai falar que Jesus é o leão da tribo de Judá, leão tem um sentido de governo, de autoridade, o rei da floresta. Então quando diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, que Jesus é aquele que veio para governar, que tem toda a autoridade.
Quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi imolado, isso fala do ato salvífico de Jesus Cristo, a qual deixou o céu de sua glória e desceu a essa baixa terra para morrer pelos nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poderíamos falar de tantos outros, mas eu creio que estas são as que mais aparecem na Bíblia, e quando você lê, você vai se lembrar desta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.